Vamos hoje para a terceira parte de Deuteronômio 4. Nós vimos já a primeira parte, verso 1 a 8, depois 9 a 14 e hoje 15 a 20, se Deus assim permitir. Deuteronômio 4, 15 a 20. Diz a palavra de Deus, verso 15: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-se perante eles e deis culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de fogo, de ferro, do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Santo e poderoso, o poder que o Senhor tem para tirar o homem do império das trevas, ou como diz o texto, da fornalha de ferro e de fogo, é o poder da Tua palavra, Senhor. É a palavra que salva o homem. E é por isso, Senhor Deus, que consideramos tanto esse momento. Porque aqui podem estar pessoas que precisam dessa salvação. A palavra que fez tudo via existir do nada, pode fazer, Senhor Deus, que alguém que está condenado ao inferno possa sair daqui com a certeza que no dia em que morrer estará com o Senhor. Essa mesma palavra também serve para aqueles que já têm essa certeza, a fim de que possamos ser exortados pelo caminho que devemos andar e alertados, Senhor Deus, a respeito da idolatria. Fala conosco, Senhor Deus, nessa manhã, nos repreendendo naquilo que for necessário, nos animando, Senhor Deus, porque também é preciso, e fazendo tudo isso por meio da glória de Cristo revelada na antiga aliança. Ó Senhor, nos ajude em Cristo. Amém. Um dos piores sentimentos que um homem pode ter é a desonra. Um homem, e quando eu falo homem, eu digo raça humana, não estou me referindo ao ser do sexo masculino, mas o homem como um todo, ele desonrado, humilhado, esse é um sentimento terrível, é um sentimento que é de desprezo, você se sente completamente desprezado. Então a desonra, em muitas ocasiões, em muitas áreas, você pode ser desonrado. Uma situação financeira em que você fica dependente, uma relação entre amigos, onde um amigo desonra o seu amigo. Mas, em termos de relação social, a maior desonra para um homem, e aí eu me refiro com especialidade ao sexo masculino, não que a mulher também não sinta isso, é quando um homem é traído pela sua própria esposa. E por que eu digo em especialidade ao sexo masculino? Porque
toda a Escritura ela dá esse peso maior. Não porque a mulher não sinta esse peso quando isso acontece, mas é porque a relação aqui é análoga. Ou seja, quando a Bíblia está falando a respeito de desonra por conta de traição, ela está referindo à relação que Deus tem com o seu povo. E Deus nunca é apresentado, ou quase nunca, né, como uma figura feminina. Para não dizer quase nunca e ficar no ar, a pergunta, há uma vez lá em Mateus capítulo 23, que Deus é comparado a uma galinha que junta os seus pintinhos, ali, os seus ovos, e ele vai cuidar como uma mãe. É a vez que existe, talvez uma outra nos profetas, e não se tem mais notícia. Então, geralmente, o peso é para a figura masculina de Deus. E quando vai falar a respeito da igreja, a figura é feminina. Então, é o noivo e a noiva, é o marido e a esposa. E essa relação entre Deus e o seu povo é uma relação de casamento. É a aliança que Deus forma com o seu povo. Na divisão que eu fiz aqui, ficou para o próximo domingo, quando vai ser tocado no termo aliança, mas eu queria usar aqui porque faz parte do mesmo argumento do narrador Moisés. Veja, depois do verso 20, que a gente leu até agora, até o verso 20, você tem verso 23. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Então veja, guarde para que você não caia nesse pecado. Qual é o pecado? A idolatria. Como a idolatria é revelada na Escritura? Você tem uma aliança entre você e Deus, e você quebra essa aliança com o seu Senhor. Que aliança é essa? Que tipo de aliança é essa que Deus tem com o seu povo? Isaías capítulo 54, deixando mais claro ainda esse ponto, o profeta vai nos ensinar. Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Veja, ele está revelando aqui quem é Deus. Deus é misericordioso, mas qual é a linguagem que ele usa? O teu Redentor é o teu marido. Mas como é que ele foi buscar essa esposa? Como é que começou esse romance? Ele vai dizer, você era uma esposa que foi rejeitada, como se um primeiro marido a rejeitava e fazia mal a ela. Então Deus foi lá e tomou por esposa essa mulher. E o que é que ele faz a partir do verso 7? Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de mim a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbunclos, de toda a muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti.
Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ele está se referindo a Israel como povo, mas ele diz que esse povo é a esposa dele, que foi por um tempo rejeitada, mas que está sendo agora novamente acolhida pelo Senhor. E o que é que Deus vai fazer com essa esposa que era rejeitada? Ele começa a falar no verso 11 até o versículo 12, uma sequência, né, de honras que vão ser dadas a essa mulher. Ela vai ser vestida, ela vai ser glorificada, ela vai ser coberta de joias. Ele está descrevendo aqui a noiva, como ela é cuidada pelo noivo, como é que esse marido, tudo que ele ganhou, tudo que ele tem, ele dá à noiva dele, ele honra aquela mulher, que é a igreja. E ele diz: arma nenhuma forjada contra ti prosperará. Ou seja, eu sou o teu provedor, eu sou o teu protetor, eu sou o teu marido. E aí, essa mulher, né, não só em Isaías, mas também mais claramente ainda no livro de Oséias, ela sai de casa e ela vai para o prostíbulo e ela vai se prostituir, deixando o marido que é protetor, provedor, que é santo e que guarda e honra essa mulher. Então essa é a linguagem da antiga aliança a respeito da idolatria. É uma relação de aliança de Deus com o seu povo, onde Deus honra a igreja com tudo que ele tem, e a igreja simplesmente vira suas costas e vai atrás de outro. É essa a imagem para você ver, a desonra do Senhor. Mas essa também é a linguagem da nova aliança, porque Tiago, quando vai nos ensinar na sua carta, ele diz adúlteros, ele chama infiéis. O que é isso? Ele está dizendo idólatras. E ele vai falar porque vocês, quando vão pedir, vocês só pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. E o que é isso? Idolatria. Eu sou Deus, eu mereço tudo e Deus nada. Tudo é para mim, nada para Deus. Isso é idolatria. E como é que a Bíblia chama idolatria? Infidelidade. A infidelidade do povo de Deus. Agora você vai poder voltar comigo lá para o capítulo 4 de Deuteronômio e entender o peso da linguagem que está sendo usada aqui. Eles têm uma aliança e Deus está sendo desonrado nessa aliança. Quantas histórias a respeito de maridos traídos não acabaram em tragédia? Um homem, ele pega a sua esposa com outro homem. Então ele armado, ele vai lá e ele mata a esposa, que muitas vezes é a mãe dos seus próprios filhos. Uma tragédia acontece, porque um homem foi desonrado. Veja, com isso nós não estamos aqui dizendo que a atitude dele é correta. Aqui é uma narrativa do que é comum acontecer por conta da desonra. Isso é tão grave, que quando é levado para juízo, esse caso pego em flagrante, ele é amenizado para o lado do homem porque ele foi desonrado. A sociedade não vê bem isso. Agora veja só, um homem que é pecador, que quando desonrado pela sua esposa fica irado e a mata, você imagine o que faria um marido santo como Deus. Você recebe todo o bem do Senhor, e você é cuidado por Ele, e você é honrado por Ele, e você simplesmente se vira as costas e sai com o outro. É sobre esse tema que o texto está falando. Então, qual é o alerta que Deus nos dá? Veja, é um alerta que é muito repetido aqui nesse texto.
Verso 15: guardai, pois, cuidadosamente. Lembre-se, isso já foi dito algumas vezes desde o começo do texto. Verso 9, veja: tão somente guarda-te a ti mesmo. Verso 9. Isso vai ser repetido no verso 15 e volta no verso 19, veja: guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas. Ele vai continuar. Verso 23: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor. E o texto também termina dessa maneira, verso 40: guarda, pois, os seus estatutos. Só que aqui ele está qualificando: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Por que guardar a alma? Veja, todo o argumento aqui a respeito da quebra do mandamento em relação a Deus é por conta do ser de Deus. Deus é espírito. Nós também somos espírito, nós temos alma, espírito, uma palavra pela outra, mas o sentido é exatamente o mesmo. Guarde a tua alma, para que na tua alma o Deus que tem espírito e é espírito, Deus que é puro espírito, seja guardado. Então, ele está nos referindo aqui a um tipo específico de quebra desse mandamento em relação à idolatria, que é guardar no meu coração. O comentarista disse assim: existem ídolos que são instalados nas paredes e ídolos que são instalados no coração. Nós nos orgulhamos, e com razão, de virmos para a igreja e olhar paredes brancas e não ter nenhuma imagem, de não ter cruz, de não ter imagem de santo, de não ter imagem de Jesus, de não ter absolutamente nada. Nós nos alegramos com isso, pela simplicidade do lugar onde nos reunimos. Isso é uma glória, porque toda a glória nesse lugar é dada a Cristo. Mas não podemos deixar de velar pela nossa própria alma, ou seja, pelo nosso coração, onde os ídolos começam a ser fabricados. O ídolo que te faz ser vaidoso ou vaidosa, não no sentido que a própria Bíblia descreve a igreja, né? Que ela se arruma para o seu marido. Não, isso não é uma vaidade pecaminosa. Mas é quando ela te orgulha de alguma coisa e aquilo ali passa a ser, né, você passa a ser uma mulher conhecida por ser vaidosa. Porque a informação que temos na Bíblia a respeito disso, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, ele diz que a mulher deve ganhar o seu marido, sem palavras, se for necessário, porque ali é uma relação entre uma mulher crente e um descrente. Então ela às vezes não tem condições nem de falar, mas pelo procedimento. Qual é o procedimento dela? Ele diz, ela precisa ser como Sara, que falava a respeito do seu marido como Baal, ou seja, como meu senhor, se submetendo à autoridade dele. Aí ele diz ainda mais: não conhecida nem pelo frisado de cabelo, nem por joia, nem por coisa semelhante, mas pelo que é interior, o homem interior. Então a mulher deve ser vaidosa, não pode, ela deve ser vaidosa no sentido em que ela vai se arrumar para o seu marido, mas ela não deve ser conhecida simplesmente por vaidade, porque vaidade na Escritura, e a própria palavra no hebraico para vaidade é vão, é uma coisa que não tem firmeza em si mesmo. Então toda vaidade é isso. É por isso que o sábio Salomão, quando ele vai escrever, ele fala exatamente assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é vão. E se você se apega às coisas que são passageiras, isso vira um ídolo. Ao mesmo tempo, o homem que não é muito apegado à vaidade, apesar que hoje muitos homens são vaidosos, né? E cai num pecado que é de efeminação, de tanta vaidade, que o homem fazendo sobrancelha, o homem faz unha, hoje é a coisa, você quase não diferencia mais o homem da mulher, a roupa do homem, a roupa da mulher, é quase tudo a mesma coisa. E isso é vaidade pecaminosa. Mas a vaidade que mais consome o homem naturalmente é o poder.
É o poder no trabalho, é o poder em casa, é o poder na igreja, o exercício do poder. E para isso Deus nos diz: guarde a vossa alma, ou seja, guarde o teu coração, para que você, se orgulhando de dizer, na minha casa não tem ídolo, porque você não tem uma imagem de escultura, mas você no seu coração está cheio de ídolos, e eles precisam ser desmontados um por um. Guarde a vossa alma. Por quê? Veja o texto. Qual é o motivo de não termos ídolos na nossa alma e no nosso coração? Pois aparência nenhuma vistes no dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Por que eu não devo fazer uma imagem de Deus? Porque quando Deus se revelou, e por isso que ele está usando Horebe, que foi o monte da revelação de Deus na lei, ele não se revelou em aparência, mas ele se revelou em palavra. E aqui a gente poderia traduzir tranquilamente a palavra aparência por forma, porque Deus não tem forma. E aí é um pecado, até no meu coração, começar a pensar a respeito de Deus como forma. Porque Deus não tem forma, Deus é espírito. Lembre disso, Deus é espírito. Então é muito comum, na nossa tolice, pensarmos em Deus, né, e às vezes até começar a ensinar a criança dessa forma. Pense em Deus como um velho, né, de cabelo branco, barba branca, com um cajado na mão, sentado num trono. É mais ou menos essa imagem comum que se tem. Porque quando você vê isso na televisão, em filme, geralmente essa imagem que se dá a respeito de Deus. Mas você não pode nem mesmo pensar dessa forma. Guarde o teu coração contra isso, porque isso é pecado. Você não deve imaginar Deus dessa forma, mas você deve entender Deus nos seus atributos. Todas as vezes que o Senhor se revela, Ele se revela em palavra por meio dos seus atributos. Deus é espírito, como diz o catecismo, eterno, imutável e infinito. Em seu ser, sabedoria, justiça, bondade e verdade. Esse é Deus. Como é que você vai descrever quem é Deus? Deus é espírito, em primeiro lugar. Ele não pode ser visto, ele não tem forma. Então não faça Deus em aparência, mas também não faça um Deus no seu coração. Quando você for pensar em Deus, diga para si mesmo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é como um pastor de ovelhas. Então essas são as imagens. A Bíblia não proíbe você fazer esse tipo de imagem. E veja, os nossos pais puritanos, eles detestavam, odiavam imagem, como deveria ser, mas imagem de escultura, imagem que pudesse revelar alguma das pessoas da Trindade. Mas ninguém no sermão fazia imagem como um puritano, ninguém. Você lê os escritos dele, a quantidade de imagem que eles lançam ali, porque é o que a Bíblia faz. Como você não pode conhecer Deus como Ele é em espírito, porque você não vê? Então Deus se revela por meio dos seus atributos. Então Deus é o Criador, Deus é o marido, Deus é o pai, né? Deus é o pastor. E você vai imaginando essas coisas, e para isso não há pecado. Você vai pensar em Deus como Ele é. Porque qual é o problema de fazer o contrário? O que vai ser dito aqui no verso 16: para que não vos corrompais. É para que você não corrompa a imagem dele, fazendo de Deus um ídolo, ou para que você não se corrompa no seu coração. Preste atenção que todas as vezes que Israel tentou fazer a imagem de Deus, eles corromperam quem Deus é. Quando Moisés subiu para o monte e deixou Arão tomando conta do povo, e o povo pressionou Arão ali em Êxodo 32,
Eles disseram, vamos fazer um Deus, porque Moisés está demorando, a gente precisa adorar. Vamos fazer um Deus para que nós possamos adorar. Então, daí em diante você já tem um problema. Porque você é obra das mãos do homem. Você percebe na palavra do povo? Vamos fazer um Deus. Deus não é feito. Deus não é gerado. A primeira pessoa não procede de nada, não é gerado de ninguém. E você vai fazer um Deus? E é justamente a partir daquele texto que há toda uma construção do Antigo Testamento para falar de idolatria como obra das mãos de homens. A idolatria é isso, é o que é feito com a mão do homem. Porque Deus não foi feito, Deus é. Por definição, né? Deus nem existe, Deus é. Porque uma coisa que existe pode deixar de existir, mas Deus Ele é sempre. E você pensar nisso é difícil. Imagine você tentar fazer com as suas próprias mãos. Aí então eles começaram a fazer, fizeram um bezerro. Aí é perguntado depois por Deus, rapaz, como é que você faz uma coisa dessa, Arão? Que loucura essa, Moisés falando com Arão. Aí Arão diz, não, eu peguei as joias que o povo me deu, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Ora, Arão pensava que ia enganar quem? Porque você joga no fogo um monte de joias e sai um bezerro. Não sai um bezerro. Foi ele que fundiu o bezerro. Porque era obra das mãos de homem. Agora, por que ele fez um bezerro? Porque ele podia fazer um cachorro, um gato, um papagaio. Ele podia fazer qualquer coisa. Por que um bezerro? Porque era um dos deuses mais conhecidos no Egito. Ou seja, eles pegaram o que o homem pensa que é Deus e atribuíram forma a esse Deus. E aí, quando eles pegaram aquele bezerro, disseram, este é Yahvé que nos tirou do Egito. Então, não deixaram de dizer que o Deus que adorava era Yahvé, mas adoraram o verdadeiro Deus em forma e aparência de coisa criada. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, desonrando a Deus, porque isso é uma desonra. Porque a partir do momento que você faz uma imagem de Deus, você está dizendo, ele já não é mais criador, ele é criatura. Então isso é uma desonra. Desonrando a Deus, Romanos 1, ele diz, deixaram de dar glória e adorar o Criador para adorar a criatura. O tamanho da loucura do homem. Não vos corrompais. Onde é que isso começa? Guarde o seu coração. Aí, mães que desejam, muitas vezes, irmãos nossos, crentes de igrejas sérias, e com toda boa vontade. Então elas vão fazer imagem de Deus, aquele velhinho bonzinho, imagem de Cristo, barbudo, né? Louro, como a igreja católica retrata até hoje. Então eles vão fazendo aquilo ali e eles vão dizendo, isso aqui é para ajudar a compreensão do meu filho. Mas essa foi a estratégia da igreja romana durante a Idade Média. Eu falei isso na semana passada. Porque você que já foi a alguma igreja romana, né, em algum período da sua vida antiga, você vê vitrais na igreja. E aqueles vitrais, em boa parte das vezes, eles têm a Via Crucis, né? O momento em que Cristo começa a carregar a cruz até ele ser crucificado e morto. E os papistas dizem que aquilo ali é a Bíblia dos incautos. Ou seja, o sujeito não sabe ler, então ele vê a imagem de Deus e ele crê. Então, por isso que a igreja romana ela é tão dispendiosa em templo. Um pé direito de 10 metros, 15 metros, para você se sentir acolhido na casa de Deus, porque Deus é grande. Uma cruz, em formato de cruz, aí tem um outro significado. Tudo tem um significado, muita glória externa. Por quê? Porque não tem glória interna nenhuma. Porque é idolatria.
porque a idolatria se vale de imagem, porque precisa projetar a imagem de Deus, porque Deus não está ali. Esse é o grande problema. E aí, o que foi que a reforma protestante disse? Não precisa nada disso. Quando um pai e uma mãe vêm trazer os seus filhos para o batismo infantil, como aconteceu no domingo passado, os irmãos viram, e muitos aqui já juraram isso. Você jura que vai ensinar seu filho a ler para que ele leia a palavra. Vai ensinar seu filho a orar e vai orar com ele. E promete também trazer seu filho para a igreja assiduamente. Então você promete fazer o que Deus manda. E você se compromete com isso. A reforma protestante disse: você ensine a seu filho para que ele leia a Bíblia. O catolicismo romano diz: eles são analfabetos, não podem ler. Então eles dominam o povo pela ignorância. A reforma protestante tira o povo da ignorância para que eles possam conhecer quem é o Senhor. Então não é possível que agora os pais e mães da nossa geração vão voltar para o catolicismo nesse ponto, para dizer: a imagem é a Bíblia dos incautos, das nossas crianças, não tem condição de ler, então eles vão ver. Você não precisa fazer isso com seu filho. Você deve usar muita imagem para o seu filho, mostrar que Deus é um pastor de ovelhas, contar histórias a respeito do Senhor. Isso mexe com a imaginação do seu filho. Isso é certo e deve ser assim. Mas não de maneira nenhuma provocar a ira de Deus usando a imagem de qualquer uma das pessoas da Trindade. Porque aparência nenhuma vocês viram. Então no verso 16 diz assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. E aí vai começar uma lista, preste atenção. Primeiro, homem ou mulher. Depois no verso 17, animal que há na terra ou que voa, o final do verso 17. Verso 18, animal que rasteja, e depois peixe. Aí no verso 19, sol, lua e estrelas. Se você prestar atenção, aqui estão todos os elementos da criação, só que estão invertidos. Se a gente voltasse para ler Gênesis 1, e é um texto longo, não é necessário ler, é porque os irmãos conhecem bem. A lógica ali é lua, sol, céu, estrelas. Primeiro é feito isso. Depois os animais que voam, depois os da terra, depois os que rastejam. Tem uma lógica, e o final é o homem. Como é que a lista está aqui? Ela está o inverso. Começa com homem e mulher e termina com os elementos do céu. Porque na idolatria, você inverte tudo. Você passa a adorar aquilo que deveria lhe servir. Então aqui foi invertida a ordem da criação. O homem que é, por natureza, por definição, a glória da criação, a coroa da criação, ele, ao invés de usar toda a criação para lhe servir, ele passou a servir a criação. E ele começa como? Servindo ao seu próximo. Não como Deus manda a gente servir ao próximo, mas idolatrando o seu próximo. Aí então ele diz: imagem esculpida, verso 16, na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher. Então você vai idolatrar outra pessoa. Aí surge a figura papal, porque o Papa é um ídolo. Não tenha dúvida disso. Ele é idolatrado pelas pessoas. As pessoas correm para tocar nele. E não se venda por essa história de humildade papal. Um papa humilde deixa de ser papa na mesma hora, porque ele tomou o lugar que é de Cristo. Maior soberba é o próprio sistema papal, que é o anticristo, porque se põe no lugar que é somente de Cristo.
Então você tem idolatria por um homem como Papa, idolatria por políticos, idolatria por pastores, idolatria por filhos. Você passa a idolatrar o seu semelhante. O apóstolo Paulo nos ensina isso, Romanos capítulo 1, o texto que eu já citei aqui. Abra comigo. Romanos 1. Verso 18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio no mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então veja só, ninguém pode dizer que não houve revelação de Deus. O sujeito que mora na mata, isolado da civilização, vai ter algum tipo de salvação diferenciada para aquele índio? Não, não vai. Porque os atributos invisíveis de Deus estão revelados nos céus. E eles rejeitam Deus, mesmo sabendo que Deus existe. Ele continua dizendo, verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, eles tomaram a glória de Deus e desonraram Deus com imagem de quê? Homem, animal, seres desse mundo, elementos da natureza. Foi o que o homem fez. Então, qual é a consequência disso? Verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Veja, ele vai começar a falar agora sobre o homossexualismo. Primeiro, é a condenação de uma sociedade que rejeita Deus como Deus. E essa condenação se dá pelo primeiro castigo, desonra. Eles vão desonrar os seus próprios corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, o que está sendo anunciado lá em Deuteronômio 4 é o que está sendo aqui explicado pelo apóstolo Paulo. A idolatria do homem começa no coração e depois, quando está instalado no coração, ele muda a imagem de Deus, a glória de Deus, em semelhança primeiro de homem e mulher. Então ele começa a idolatrar outra pessoa. Até o ponto que essa idolatria é tão grande que ele deixa de ter as afeições naturais de um homem por uma mulher e passa a ter a afeição de um homem por outro homem. Logo, homossexualismo não é questão de nascimento, comportamento, nada disso. Não é uma pessoa que nasceu com esse tipo de trejeito. A criancinha, aquele menino é meio estranho, né? Como se diz, parece que já nasceu assim. Não nasceu assim. Ele está sendo ensinado assim. Porque não está sendo exposto a quem Deus é. Ele precisa aprender. Deus é espírito. Ele precisa honrar Deus como Ele é. Então ele vai aprender instruções e princípios que decorrem dessa verdade. Não é só chegar para o menino e dizer, seja homem, rapaz. Ele não entende isso. Ele vai ficar sem entender.
Você precisa apresentar a figura de Deus como homem poderoso, provedor, misericordioso. E aí você, pai, como homem, ser referência para o seu filho. A referência que o filho tem hoje é de um homem de calça arrochada, cheio de trejeito, cheio de coisa esquisita. Isso entrando na igreja. E homem que não tem mais palavra dentro de casa, diz uma coisa e faz outra. Homem que maltrata a mulher. Homem que grita com a mulher. Isso não é. Você não está apresentando Deus para o seu filho. Homem que a mulher manda nele. Aí depois a criança começa a ter esse tipo de comportamento e você diz, não sei o que foi que aconteceu. Apresente Deus, Cristo, o Senhor da igreja, como Ele é em sua totalidade. Porque Ele fala e Ele cumpre. Ele trata bem a sua noiva. Ele honra a sua noiva. Ele ama a sua esposa. Ele cuida dos seus filhos. É assim que você tem que tratar o seu filho. Para que ele não idolatre o seu semelhante. E aí decorrem outros problemas também, voltando lá para Deuteronômio 4. Ele vai adorar o animal na terra, o que voa, o que rasteja, o sol, a lua. E aí, me referindo mais uma vez ao comentarista, ele diz assim: há uma tendência muito grande no homem de adorar aquilo que está acima. Por isso ele fala sol, lua, animal que voa. Porque para a gente é impossível voar. A gente não consegue. Então a gente admira muito a força, né, de alguém que consegue voar. Ou então a majestade do sol, da lua, elementos da natureza que estão lá no céu e não caem. E você fica pensando nessas coisas, como é glorioso. E a influência que o sol tem. O dia fica mais quente ou mais frio, dependendo de como a incidência do sol, a beleza da lua. E você passa a adorar as coisas que são criadas no lugar de adorar e bendizer o Criador dessas coisas. Os animais que foram dados, né, para o nosso bem, para nos servir. Veja, a palavra servir aqui, quando ele cita a palavra sol em hebraico é shemesh, é servo. Então o sol é um servo. E aí as pessoas vão para a praia agora, ver o pôr do sol e bater palma para o sol, porque o sol agora é um Deus. Na verdade o sol é teu servo, ele serve para o nosso bem. Você retira o sol e a vida se acaba. A distância que o sol está, a forma com que ele foi feito, tudo contribui para a vida humana. Porque Deus fez pensando no homem. Lembre, a lista, o homem está lá no final da lista da criação. E agora a gente colocou o homem como primeiro. E colocou o sol, a lua, o animal acima das coisas. Aí crente agora vegano, crente que é vegetariano, coisa desse tipo. Irmão, isso tem tudo a ver com paganismo. Tudo a ver. Lembre das palavras do próprio Senhor, quando ele fez aliança com Noé, e ele entregou a criação ao homem, a natureza ao homem, os animais. Você não deve maltratar animal, por quê? Porque é criação do Senhor. Mas quando se mata um animal para comer, porque você tem fome, o animal está cumprindo o propósito dele. O animal não tem alma, não tem espírito. Você não precisa ter esse tipo de pena porque estão matando o boi para comer. E para quem serve o boi? O boi foi feito para isso. Bote isso na sua cabeça. O animal foi feito para isso. Para você matar e comer. Tem outra, lógico, dentro do meio ambiente tem a função, né, para harmonizar todas as coisas, mas a finalidade é essa. Quando ele morreu, cumpriu-se a missão dele. E aí a gente não come, mas vai todo mundo comer somente verdura e coisa desse tipo. Que também é ser vivo, né?
Mas ninguém tem pena da coitada da planta. Irmãos, o respeito pelas coisas, o não maltratar, por exemplo, um cachorrinho, você tem um cachorro, você abandona um cachorro, isso é pecado, irmão. Não pode fazer isso, viajar, deixar o cachorro com fome, não se deve fazer isso, porque ele é uma criatura de Deus. Mas ele foi feito para te servir. Veja só, você tem uma casa e você compra um cachorro, ou para lhe dar trabalho, ou para lhe dar um pouco mais de segurança. Se for pequenininho, vai lhe dar trabalho, mas vai dar alegria também à família, né? Tem essa perspectiva, é uma alegria. Então isso lhe serve. Você tem um cachorrinho que não é para segurança, mas ele lhe serve. E você tem aquele outro grandão que também vai lhe servir para outro propósito. Só não pode servir para você servir a ele. Não pode. Você não pode tirar a comida dos seus filhos para dar comida ao cachorro. Você não pode tirar o dinheiro que era para um momento de lazer com sua família e você gastar com seu animal de estimação. Porque aí você inverteu a história. Então as coisas precisam ser colocadas em ordem. Primeiro Deus fez o sol, as estrelas, colocou lá. Depois fez os animais. Depois colocou uns no céu, outros na terra, uns rastejando. Depois ele fez o homem. Aí ele chamou o homem e ele disse o quê? Sirva ele. Não, domine sobre eles. Guarde o meu jardim, domine o meu jardim. E agora o homem serve as coisas criadas e deixa de servir ao Criador de todas as coisas. Nos encaminhando já para o fim, verso 19 diz: guarda-te, não te levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas o quê? Seduzido. É a inclinação natural. Você vai ser seduzido a inclinar-se perante eles e deis culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deus pegou essas coisas e repartiu, deu um pouco para cada um, para servir ao homem, não para o homem servir a essas coisas. Verso 20: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Vocês foram tirados da fornalha de ferro. Essa é uma imagem muito forte do Antigo Testamento, né? O Egito é como uma fornalha de ferro, de fogo. Daniel narra que a igreja, né, resumida ali naqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram lançados na fornalha de fogo. E até mesmo o próprio Moisés conhece muito essa imagem, porque quando Deus foi se revelar a ele, em Êxodo capítulo 3, ele apareceu numa sarça ardente, que era um fogo que ardia e não se consumia. Por que aquela fornalha? Por que aquela sarça? Porque ele estava dizendo o que ia acontecer na fornalha do Egito. Eu vou tirar vocês de lá. Vocês estão sendo moídos, provados no fogo, mas vocês não vão se perder no fogo. O fogo arde, mas não consome. A fornalha que Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram ardia e não consumia. E aí o sujeito acha que quando a gente bota a sarça na igreja presbiteriana é a imagem de Deus. A sarça nunca foi imagem de Deus. Não diga uma loucura dessa aos nossos pais escoceses. Eles não fariam nunca isso. Ali é a imagem da igreja que está sendo provada nesse mundo com um fogo que arde, mas não consome. O Senhor está nos tirando desse mundo e está nos levando para o céu. Então, no Novo Testamento ele diz: eu vos tirei do império das trevas e vos transportei para o reino do Filho do seu amor. Não
façam imagem de escultura. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então, se eu não vejo Deus, como é que eu posso crer em Deus? Como é que a natureza humana, que é limitada, e não só isso, porque Deus me deu o olho para que eu não o veja? Como é que pode um negócio desse, né? Abra comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, verso 4. Verso 5, 3 e 4, perdão. Mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, como é que eu vou ver Deus? Eu vou ver Deus em Cristo. Eu não tenho imagem, mas eu tenho Cristo. E qual a prova que Deus existe? Muitas são, mas uma cabal é: Ele desceu dos céus e se fez homem. Todo olho viu Deus em Cristo. Quem é Cristo? É a imagem de Deus. Outro texto, Colossenses capítulo 1. Versículo 15. A gente vai ler do verso 13 a 15. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é o quê? É a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Você quer ver Deus? Observe Cristo. Veja a descrição dele na palavra. Cristo é a imagem do Deus invisível. Mais um texto, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Qual é a glória de Cristo? É a semelhança da glória do próprio Pai. Nós não vimos Deus, mas nós vimos o Verbo que é Deus. Ele é a imagem da glória de Deus. Ele habitou no nosso meio. Agora, eu vejo Cristo na descrição do Evangelho, na pregação da palavra, mas eu não vejo o corpo dele. Alguns irmãos nossos viram no século I, mas nós não vimos. Só que o fato dele ter corpo deu a oportunidade daqueles irmãos verem o Verbo encarnado. Só que para isso acontecer, teve uma questão muito séria. Veja, para Deus, que é Espírito,
eterno, imutável. Para Deus que é isso, Ele poder salvar o homem, Ele precisava ser Deus e Ele precisava também ser homem. Ele precisava ser Deus para poder suportar todas as agruras que somente Deus suportaria com uma cruz do Calvário. Mas Ele precisava ser homem, porque o pacto foi feito com o homem e o homem quebrou o primeiro Adão. Então precisava vir um segundo Adão para confirmar o pacto entre Deus e o homem. Então o Deus que é infinito, eterno, imutável e espírito, teve que assumir a imagem de um homem, a semelhança de um homem. Sabe como isso é tratado na Bíblia? O último texto que eu queria que você abrisse comigo, Filipenses capítulo 2. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Veja que a forma não é a forma visível, mas a substância. Ele tem a substância de Deus. Não foi Deus por usurpação, porque Ele é em essência. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para te salvar, o Deus que é Espírito, eterno, imutável, infinito, Ele se humilhou, tomando forma. Por que isso é uma humilhação? Jesus um dia estava com os discípulos, chegou um mensageiro e disse: Mestre, o teu amigo morreu, Lázaro. Então Jesus passa ali mais 2 dias e ele vai ao encontro de Lázaro e chega. E quando ele chega, ele encontra a irmã de Lázaro ali. O que é que ela diz? Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A declaração da humilhação de Deus. Como é que Deus não pode estar num canto e no outro ao mesmo tempo? Cristo precisou se humilhar para que isso acontecesse, tomando forma de homem. Mas ele não era só homem. Ele entrou no túmulo e disse: Lázaro, sai daí. E Lázaro se levantou da morte, da fornalha de ferro, e alcançou a vida e vida eterna. O Deus que nos tirou da morte, se humilhando em forma de homem, não pode ser adorado senão como Ele ensina, em espírito e em verdade. Não é possível que nós, depois de aprendermos tudo isso, vamos voltar à idolatria. Deus é espírito e importa que o seu povo o adore em espírito e em verdade. Quando você cai em idolatria, você provoca a desonra do Santíssimo Senhor, que é teu marido. Guardemos o nosso coração, irmãos, dos ídolos da nossa alma, dos ídolos externos, de fazer imagem de Deus para a nossa própria imaginação ou para os nossos filhos, para a gente não corromper uma história tão gloriosa como essa, que o Deus Espírito, puro Espírito, se fez homem. E Ele não se desvencilha desse corpo humano, porque o corpo dele está no céu. E um dia aqueles que morrerem em Cristo vão poder se encontrar com o nosso irmão mais velho e ver o Senhor face a face como Ele é. Deus é Espírito
e Ele requer de nós que o adoremos em espírito e em verdade. Amém.